Fala, meu concurseiro, olha só, a gente vai falar hoje de verbos abundantes. Cara, verbos abundantes cai direto em prova, cai muito, filho, cai muito, muito, muito. Então você tem que chegar lá e destruir esse tipo de matéria. Olha só como é que é molezinha. Vem comigo que você vai entender como é que é fácil, fácil. Verbos abundantes, como o próprio nome já diz, abundância. Tem mais de uma forma para determinada classificação, tá bom? O verbo haver, por exemplo, é campeoníssimo nisso, ó. Ele apresenta mais de uma classificação em determinadas conjugações. É bem verdade que a gente não tem o costume de conjugar o verbo haver, aí a torta é direito, tá? Mas se você pensar numa locução verbal, você conjuga sem problemas. Pensa comigo, haver de vencer. Olha, se você quiser conjugar no presente, vai ficar assim, olha, eu hei de vencer, tu hás de vencer, ele há de vencer. Vamos lá, vamos tentar aqui comigo? Então vamos lá, conjugando aqui, ó. Verbo haver, eu hei de vencer. Tu hás de vencer. Olha que legal. Tu hás de vencer. E ele? Ele há de vencer. Sim, ela há de vencer também. Nós, agora sim, ele apresenta duas classificações aqui, ó, duas formas. Nós hemos de vencer, é correto? Caramba, Cadu, é correto? É correto. Nós hemos ou nós havemos. Ah, essa aí parece mais normal. Havemos. Perfeito. Ou pode ser assim, olha, vós eis... Caraca, moleque, que doideira aqui, ó. Vós eis, pode isso? Pode, claro que pode. E vós haveis de vencer, as duas formas são corretas. E por apresentar aqui, olha, duas formas, ele acaba sendo classificado como um verbo abundante aqui, olha. Nós hemos, nós havemos. Vós eis, vós haveis. Falou? E para finalizar, eles hão de vencer, elas hão de vencer. Mulherada, então, cara... com força, né? A mulherada tá chegando, tá tomando tudo. É isso aí, ó. Elas hão de vencer. Fantástico, fantástico. Porém, embora ele apresente aqui essas estruturas, né? É legal a gente saber que o verbo haver se apresenta nessa estrutura aí, mas não é a forma mais cobrada em provas em se tratando de abundantes, tá bom? De vez em quando a gente até encontra uma questãozinha perguntando sobre o verbo haver, perguntando se ele é ou não é abundante. Ele sim, ele é abundante, mas normalmente as provas gostam de cobrar esses caras no particípio, nas suas formas de particípio. Por exemplo, aqui, ó, imprimir e verbo entregar. De vez em quando alguém me pergunta assim, Cadu, qual o correto? Impresso ou imprimido? Entregue ou entregado? Cara, vai depender sempre do seu verbo auxiliar para esse tipo de estrutura, tá bem? É simples assim, você terá que olhar o verbo auxiliar. Por exemplo, aqui, ó, deixei 3 frases, a gente já completa essas 3 frases, mas eu preciso primeiro de que você note o verbo auxiliar, aquele verbo que o acompanha ali, olha. Por exemplo, aqui, ó, foi, tá vendo aqui, ó, o verbo ser, aqui, ó, tinha, tá vendo, ó? Aqui é o verbo ter, aqui ó, havia sido. Então são 2 auxiliares. Você tem sempre que se preocupar com o último numa locução. Neste caso eu tenho que me preocupar aqui ó, com o sido, tá vendo aqui ó? Toda locução verbal, sempre o último verbo é o mais importante, tá bem? Entre os verbos auxiliares a mesma coisa. O último é sempre o mais importante, tá bem? É bíblico, os últimos serão os primeiros, legal? Vem comigo dar uma olhada, olha. Você vai ter que ficar atento aqui, olha, aos verbos auxiliares. Se for o verbo ter ou o verbo haver, normalmente a prova coloca assim, ó. Só entre a gente. Normalmente a prova coloca assim, ó, tinha ou havia. É claro que pode, né, se apresentar de outras maneiras, houvesse, tivesse, por exemplo, tá? Mas o mais comum é isso aqui, ó, tinha ou havia, tá? Bisu pra você. Agora, se for qualquer outra coisa que não seja ter ou haver, filhão, aí uma infinidade, tá? Olha, é, foi, está, estava, ficou, continuou, continuava, parecia, permanecia, qualquer outro, uma infinidade. Não sendo ter e haver, o particípio vai ser sem DO ao final. Vai ser o tal do particípio irregular, aquele que não termina com DO. A gente sabe que o particípio, por natureza, né, o particípio chamado de regular, termina com DO. Cantado, amado, vendido, chorado, né, com DO. Mas se por acaso o verbo se apresentar com mais de um particípio, aí tem regra. É, aí você vai ter que seguir a regra, não tem jeito, filho, tá? Infelizmente você terá que seguir essa regra. O particípio terminado com o verbo auxiliar ter e haver, falou? Particípio com DO. Se o particípio não vier com ter e haver, qualquer outro vai ser particípio sem DO ao final. Olha que maneiro. Imagina o verbo eleger. Vamos lá pensar. O prefeito foi, fala pra mim, ó, o prefeito foi eleito. O prefeito está eleito, ele continua eleito, ele permanece eleito, ele parecia eleito, ele se tornou eleito, porque eu tinha elegido, eu havia elegido aqui, ó. Então você vai perceber aqui, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu tinha elegido, eu havia elegido, e ele foi eleito. Legalzão? Então quem é que manda nisso aqui? É o verbo auxiliar, cara, por incrível que pareça. Quem vai definir
o tipo de particípio é o auxiliar. Olha que legal. Primeira vez que eu vejo o auxiliar fazendo alguma coisa. Vê se pode. Dá uma olhadinha, vem comigo. Imagina se de repente eu colocasse aqui o verbo tingir, tá? O vinho foi, o vinho é, ele parece vinho tinto. Aqui, ó, tinto. Porque eu havia tingido. Eu tinha tingido. Eu imagino alguém tingindo o vinho, né? Mas é essa a regra aí, tá bom? A regra é essa aí, não tem jeito. Imagina o verbo, cara, legal. Imagina o verbo enxugar. Olha que doideira. O chão foi... O chão foi? Ah, pensou enxugado, né? Deu mole. O chão foi enxuto. Ele está enxuto. Ele parece enxuto, permanecia enxuto. Cadu, para mim, enxuto era marca de máquina de lavar. Também é. Mas olha, ele está enxuto, ele parece enxuto, ele continua enxuto, porque eu tinha enxugado, eu havia enxugado. Olha que maneiro. Caraca, moleque. Tá ficando monstro, hein? Tá ficando monstro. Fica ligado, porque existem 3 verbinhos que geram uma dúvida danada, tá? E dependendo da sua prova, dependendo da sua banca, as bancas de concursos públicos, por exemplo, aceitam isso que eu vou falar aqui agora. É o grupo PGG. Olha que maneiro. PGG. Por que PGG, Cadu? Você vai ver agora. Ó. PGG. Vou colocar até aqui, ó. PGG. Legal? PGG. São os verbos pagar, ganhar e gastar. PGG. Cara, olha que doideira. As provas dizem, né, porque as gramáticas comentam isso, ó, que o grupo PGG, eles se apresentam aqui, olha, com as formas irregulares para qualquer verbo, tá bom? Eles podem apresentar essas 3 formas, o PGG para qualquer verbo. Por exemplo, o verbo pagar, tá tudo pago, continua pago, parecia pago, foi? Aqui, ó, verbo ganhar, está tudo ganho. O jogo está ganho, o jogo parecia ganho. E gastar, o pneu está gasto. Esse pneu parece gasto. Percebeu aqui? A gramática aceita usar isso aqui com qualquer auxiliar. Ou seja, eu posso falar assim, olha, foi gasto, está gasto, continua gasto, mas eu também posso falar com isso aqui, ó. Tinha gasto, havia gasto, tinha ganho, havia ganho, tinha pago, havia pago. Inclusive, você escuta todo mundo falando isso o tempo inteiro. E eu tinha pago já. Perfeito, gramaticalmente, tá? Dependendo da gramática, é claro, toma cuidado só com a gramática do Segala, que não comenta, tá bom? As outras aceitam essa estrutura, é correto. E para concurso público, isso aqui, ó, flui que é uma beleza, cai direto. Falou? Se cair isso aqui, ó, você já sabe, tinha pago, havia pago, foi pago, tá tudo certo pro PGG, tá bom? Agora, para esses carinhas aqui, ó, só com ter e haver. Se você quiser colocar o particípio regular, você também pode. Tinha pagado, tinha ganhado ou tinha gastado. Pode sim. Porém, a gramática ela é bem clara, tá? Pagado, ganhado e gastado só podem com ter e haver, falou? Não vem falar, foi pagado, está pagado, está ganhado. Vai falar merda, vai falar besteira, faz isso não, que a prova não gosta, falou? Então toma cuidado aqui com esses 3 camaradinhos aqui, ó. O PGG, aqui, ó, de vermelhinho, os três podem ser usados com qualquer verbo auxiliar, tá? Agora, a forma regular, com DO aqui, olha, só com ter e haver, estas aqui, olha, seguem a regra. Esses caras ali burlam a regra, falou? Então é só você colocar pago, ganho, gasto, burlam a regra, pronto, guardou no coração. Perfeito? E para finalizar, aproveitar que eu tenho um espacinho aqui, olha, moleque, verbo nascer, cara, olha que doideira. Verbo nascer, aqui, ó. O correto seria se eu tinha nascido, eu havia nascido. Agora, ele foi nato, ele é nato. Tá legal? Ou nado. Nado também é correto. Nato ou nado, as 2 formas são corretas. E é engraçado porque às vezes o cara fala assim, cara, eu sou nascido e criado. Ele não percebeu que utilizou o verbo ser. Eu sou. Logo, se ele usou o verbo ser, ele não pode falar, eu sou nascido e criado neste lugar. O correto é, eu sou nato e criado nesse lugar. Olha que doideira, cara. É frase para você contar para seus amigos, ó. Sou nato e criado aqui nesse lugar. Agora sim você está mandando muito bem, está falando muito certo. Legalzão? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, aproveitar agora que você já aprendeu, vamos resolver aqui as questões rapidinho, olha. O material foi verbo imprimir. O material foi o quê? Impresso ou imprimido? Olha o verbo auxiliar. É ter? Não. Haver? Também não. Então participa sem DO. Aqui, ó. O material foi impresso. Olha que legal. O material foi impresso. Show. Aqui, ó. O material foi impresso.
Verbo entregar, ele foi só impresso? Não, ele foi impresso e foi mais o quê? Repara aqui, ó, que o auxiliar é regente do primeiro verbo, mas também é regente do segundo, olha, tá bom? Então, olha, o material foi impresso e entregue, olha que maneiro. O material foi impresso e entregue pelo aluno. Agora, ali embaixo, o aluno tinha o quê? O aluno tinha impresso? Não, o aluno tinha imprimido. O aluno tinha imprimido e entregado, ó que fantástico, tinha imprimido e entregado o material. E fechando, o material havia sido, olha, para finalizar, é o último verbo que manda, tá vendo aqui, ó, regente do primeiro, regente do segundo, do mesmo jeito, falou? Então, o material havia sido impresso e entregue. O material havia sido impresso e entregue pelo aluno. Fluiu aqui? Mesmo havendo mais de um verbo auxiliar, você terá que se preocupar com o último verbo auxiliar, fechando essa estrutura aqui. Legalzão? Tranquilo? E para finalizar, chave de ouro para você sair assim, ó, com 10 agora, sabendo tudão de verbos abundantes. Olha, chego e trago, pelo amor de Deus, meu filho, esses caras não são particípio. Falou? Eles não são particípios. Então, se eles não são particípios, você não pode utilizar esses verbos, tá? Associados a verbos auxiliares. Não pode aqui, ó. Lembra que o particípio vem com verbo auxiliar. Quer usar esses caras, chego e trago? Você pode, mas não pode usar com verbo auxiliar. Portanto, aqui eu coloquei aqui para você ficar ciente, eu coloquei logo duas frases para a gente corrigir esse verbo aí de duas maneiras diferentes. Uma, tirando o verbo auxiliar. Você pode aqui, ó. Eu tinha chego cedo. Quando alguém fala para mim, Cadu, eu tinha chego cedo, eu penso assim, ó, caraca, poderia ter aproveitado para estudar. Não falo que eu sou educado, mas eu penso, poderia ter aproveitado para estudar, mané. Aqui, ó, eu tinha chego cedo. Não, cara, para com isso, tinha chego o quê, rapá? Aqui, ó, tira o verbo auxiliar, aí você pode falar, eu chego cedo, pode ficar tranquilo, olha, eu chego cedo, mandou bem, chega cedo mesmo, tá, filho? E aqui, ó, eu tinha chegado. Se você quiser usar com verbo auxiliar, você pode, mas aí terá que colocar o particípio real, falou? E chego não é particípio, então o correto seria eu tinha chegado cedo. E finalizando aqui, olha, tá? Então, eu chego cedo ou eu tinha chegado cedo. Você pode usar o particípio real. Essa frase de baixo aí, olha, eu tinha trago a folha. Essa daí é a pior de todas, não só para o cara que fala errado, como para o colega que corrige mais errado ainda. Tem sempre alguém falando errado. Eu tinha trago as folhas e ao lado tem um animal falando assim, e eu tinha trago as folhas. Fumou? Caraca, é burro pra caraca. Como se fumar fosse essa estrutura, como se tragar fosse feito com essa estrutura aí. Tá errado pros dois. Se tiver errado pro trazer, também tá errado pro tragar. Não pode, cara, não pode. Se fosse verbo tragar, não seria nunca eu tinha trago as folhas, seria eu tinha tragado as folhas, tá bem? Então toma cuidado com esse tipo de piadinha, que às vezes é uma piadinha infame, que não tem nada a ver com a matéria. Não sei quem inventou isso, Jesus amado. Aqui, ó. O que eu faço? Eu posso utilizar o verbo trazer, sim, a forma trago. Para o verbo trazer, posso. Só não posso usá-la como particípio, ou seja, tira o verbo auxiliar daí, cara. Só tirar o verbo auxiliar você pode aqui, ó. Eu trago as folhas. Nem por isso passou a fumar as folhas. Você trouxe mesmo, tá bem? Eu trago as folhas, tá? E para finalizar, olha. Então, olha, eu trago as folhas, eu posso, e para concluir, eu ainda posso utilizar o particípio real. Eu tinha trago as folhas? Não. Vamos utilizar particípio? Vamos deixar o verbo auxiliar e vamos usá-lo como particípio. Aí sim, você pode, mas tem que usar o particípio real. Eu tinha trazido as folhas, tá bem? Eu tinha trazido as folhas. Aí sim, aí você tirou muita onda aqui, ó. Usou o verbo auxiliar, você coloca o particípio real. Tirou muita onda. Tranquilão até aqui? E concluindo, chave de ouro, toma muito cuidado. Por quê? Às vezes existem verbos que apresentam uma única forma, e aí você terá que usar a forma que ele apresenta com qualquer verbo auxiliar. Isso aqui a gente só usa quando são dois particípios, tá? Somente para verbos que apresentam dois particípios. Por exemplo, o verbo fazer. Não existe fazido. Eu tinha fazido. Não, só crianças falam assim. Você não vai falar assim nunca e nem vai fazer xizinho na prova dizendo que isso está certo. Eu tinha fazido, não pode, não cabe. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar a formação feito, o particípio feito, independente do verbo auxiliar que você tenha. Só existe um particípio, tem que usar esse particípio com qualquer verbo auxiliar. Então, eu tinha feito, eu havia feito, foi feito, está feito, tá? Não vai ter jeito. Qualquer verbo auxiliar, você só tem uma forma, terá que usar essa forma. Beleza? E concluindo aqui, olha,
cobrido, abrido, escrevido. Pelo amor de Deus, a prova coloca isso direto. Ela coloca esse tipo de estrutura aqui e logo ao lado coloca um desses caras aí. Esses três aí são campeoníssimos também para fazer pegadinha com a galera, tá? Então toma cuidado. Cobrido não existe. Abrido, muito menos, e escrevido, pelo amor de papai do céu, falou? Essas formas aí não existem de jeito nenhum. Então o correto seria o quê? Coberto, de cobrir, o único particípio existente é coberto, de abrir, o único particípio existente é aberto, e de escrever é escreto. Não, que escreto aqui, rapaz, tá maluco? É escrito, falou? Aqui, ó, o único particípio existente é escrito. Então vai ficar coberto, aberto, escrito, tá bom? Toma cuidado, porque de repente você pega uma frasezinha dizendo assim, olha, a menina tinha cobrido o namorado de beijos depois que ela tinha abrido e lido a carta que ele havia escrevido. Pronto, casal perfeito, tá tudo errado, falou? Então toma cuidado, essa daí é uma observação muito importante, lembrar que essas três formas de particípio aí, elas não existem mesmo, tá legal? Então foi isso, galera, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, falou? Se você gostou, deixe seu comentário aí, ative o sininho e aguarde, porque novos conteúdos estão vindo por aí.